Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Tottenham, que tem péssimas notícias. Não bastasse perder para o rival de 4-1, independente das circunstâncias que aconteceu, eles ainda perdem dois jogadores chaves com lesão nesta partida por um período de 2 meses, segundo Ange Postecoglou. Tanto James Maddison como Mick van de Ven só devem retornar em meados de janeiro, talvez mais para o final, dificilmente no início, mas fato é que o Maddison teve uma lesão no joelho e o Mick van de Ven deve ter tido uma lesão na parte posterior da coxa, né? Foi onde ele sentiu naquela tentativa ali de acompanhar o Nicholas Jackson na corrida. Aí a gente vê ele que no momento ele sente e acaba caindo no chão. É uma situação complicada porque são dois jogadores chaves e talvez os dois melhores reforços do Tottenham nessa janela. Porque assim, o Tottenham é um time que na última temporada foi muito mal. Tava lá com o início de temporada com o Conte, que era uma grande montanha-russa de emoções, e o time ainda conseguia certos resultados, ficava no top 4, mesmo não jogando um grande futebol. Aí quando o Conte perde a cabeça lá daquele empate com a Southampton, ele resolve ir lá xingar os jogadores na coletiva e é demitido, aí o time desmorona de vez, né? O desempenho começa a cair, começa a sofrer cada tipo de derrota, e assim, quando eles chegam no final da temporada em 8º lugar, a gente pensa que sem o Harry Kane, como sempre era vinculado que ele estava de saída, ele acabou realmente indo pro Bayern de Munique, e até que demorou para acontecer, já chegou até a duvidar se ele ia sair realmente do Tottenham, né? Mas a questão é, a gente imaginava que o Tottenham ia ter uma temporada muito difícil, né? E assim, eles tentaram contratar o Luiz Henrique, o Nagelsmann, não conseguiram. Aí o Ange Postecoglou não é um técnico muito conhecido, ele estava treinando o Celtic, né, no Campeonato Escocês, e visto o último técnico que veio do Campeonato Escocês, com um grande futebol, em teoria, assim, eu não vi tanto Rangers para falar tanto do futebol do Gerrard, mas o trabalho dele no Aston Villa, aí gerou a dúvida, será mesmo que vai dar certo? Deu muito certo, né? E eu acho que foi a grande surpresa do campeonato, um Tottenham que a gente esperava no meio do pelotão, tá no momento brigando pelo título, mas é aquela história, é um estilo de futebol extremamente agressivo, bem construído, há de se dizer isso, a marcação-pressão é muito bem feita, o time ataca muito bem, mas é aquela história, né? Com os jogadores certos funciona, mas e sem eles? Porque as grandes contratações foi o Mick van de Ven, porque ele é um zagueiro não só muito bom, mas como ele é rápido, ele é um cara que, no final das contas, ele faz a funcionar muito bem essa questão de uma linha alta, né, de marcação, já que ele consegue recompor com muita facilidade, ele tem uma movimentação muito precisa e sabe usar muito bem a velocidade dele. E assim, o James Maddison é basicamente o coração, como podemos dizer, do sistema criativo do Tottenham, porque sem ele não vai ter tanto o último passe, sem ele não vai ter o chute da entrada da área, muitos gols e assistências deixam de existir sem o James Maddison. Eu acredito que se o Tottenham tivesse um Maddison na última temporada nas mãos do Conte, acho que seria bem diferente, né? Acho que seria um time que jogaria melhor futebol, mas é aquela história, não tinha, e agora que tem, né, um jogador com essa criatividade, o ataque do Tottenham cresceu de qualidade de uma maneira difícil de mensurar. Mas o grande problema é, não tem alternativa. E quando não tem alternativa, o cara tem que jogar quase que o tempo todo. Jogando quase que o tempo todo, você sobrecarrega o cidadão. E uma hora ou ele sente cansaço, ou ele sente algum problema físico. E é o que acontece. E o James Maddison nunca foi um jogador de aço, né? A gente tem aqueles caras lá que conseguem jogar a temporada inteira sem se machucar, que é uma grande loucura. Vai ter jogador que acaba ficando ali no meio do caminho. Não é um injury prone, né, como eles gostam de chamar, muito vulnerável a lesões, mas também não é de aço. Esse é o James Maddison, né? Tá jogando todos os jogos da temporada, uma hora cansa e machuca, né? E assim, ele tá tendo que jogar todos os jogos quase o tempo inteiro, né? E nesse jogo, é um clássico, é muita intensidade, é um jogo importante, valia pontos preciosos ali na disputa pelo título, ele acabou machucando, e assim, 2 meses sem o Maddison, sem a criatividade dele, olha, complicado para gerenciar. E não é que o Tottenham esteja com uma vantagem muito grande, por exemplo, para os times fora da zona de Champions League. A gente só está no início do campeonato. Esse momento aí, sem o Maddison e o Van de Ven, vai colocar bastante assim em provação a eficiência do trabalho do Ange Postecoglou sem os melhores jogadores, né? Tipo, ó, tem o som, ainda tem bons jogadores, o time do Tottenham ainda é interessante mesmo sem esses caras, mas eles perdem definitivamente muita qualidade e não há reposições à altura. Então, a tendência é que haja uma queda de produção do Tottenham. Como eles vão gerenciar isso, a gente não sabe. E aí que é a mágica do City, né? Mágica no sentido de já ter feito boas contratações, né? Já ter ali profundidade na equipe, até profundidade em excesso para não usar, por exemplo, nomes como Calvin Phillips, mas a questão é, o City ele tem aquela questão, machuca alguém, quase sempre tem alguém para substituir. Óbvio que chega um ponto que não dá, tipo, perdeu o Rodri, aí não tem como substituir, não tem como você ter uma reserva à altura do Rodri, mas
é aquela história, né? Quase sempre há uma alternativa que permite o time ainda manter um alto padrão de eficiência. O Tottenham não acho que tenha isso, né? E eu acho que, tirando o City, nenhum time da Premier League realmente tem isso. Nem o Liverpool, nem o Arsenal, nem o Manchester United, nem o Tottenham, nem o Chelsea. Nenhum desses times tem isso. Eles estão lutando para ter, acho que o Chelsea até está fazendo um trabalho interessante a adereçar a profundidade. Não à toa, eu acho assim, que se o Pochettino não inventasse tanto, acho que o Chelsea estaria melhor na tabela, mesmo com ausências muito importantes na equipe. Mas a questão é, a gente tem aí um Tottenham que vai ser testado bastante, não tem um calendário dos mais fáceis nesses meses aí, sem o Maddison e sem o Van de Ven, e vamos ver como eles vão gerenciar isso, né? Será que o Pochettino vai continuar agressivo do jeito que foi ali contra o Chelsea? Aquilo ali é insanidade, né? Mas acho que a tendência ali para muita gente, eu já vi pessoas comentando, é que usem o Eric Dyer e o Lo Celso no lugar. Eu acho que é uma queda de qualidade notável e que vai, obviamente, dar uma impactada no desempenho da equipe do Tottenham. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Pode ser que eles nos surpreendam, porque o Skoglu vem fazendo um grande trabalho até agora. Pode ser que ele consiga surpreender as nossas expectativas, que não são tão muito altas sem o Maddison e o Van de Ven, e o Tottenham ainda continue pontuando bem e se mantendo ali entre os 4 primeiros, que é o grande objetivo da equipe agora, é manter entre os 4 primeiros e conseguir uma vaga à próxima Champions League. Então, gente, para esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.